Fala aí, pessoal, como estão vocês? Eu espero que sejam bem, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Ruven. No episódio de hoje temos dois convidados, que também são grandes amigos meus. Começando pelo primeiro convidado, que é o Gabriel Vinícius, dono do canal, do excelente canal Covil do Tempo. Fala aí, Gabriel, como você está? Você está bem? Se apresenta aí pro pessoal. Salve, pessoal, como o Nubi já apresentou, o Gabriel do Covil do Tempo aqui. Eu faço alguns vídeos do Doctor Who lá. Eu antes fazia com outros temas também, vocês podem conferir lá. Recentemente teve vídeo, mas agora eu tô com o objetivo de focar mais em Doctor Who e muito honrado de participar aqui do Conversa de Ruven. É isso aí, também temos aqui como convidado o Natan, do Grande Até Tardes, com suas excelentes lives ao sábado. Fala aí, Natan, como tu tá? Fica à vontade. Pô, já entrei cortando o apresentador já. Cara. Não, tá tranquilo. Aqui é tudo ao vivo, entre aspas, tá ligado? Brabo. Cara, agradecer o convite aí, mano. Já participei aqui antes falando do nosso querido Quinto Doutor aí. Enfim, vai ser muito massa, cara, porra. Muito foda. A vocês, espectadores ávidos aí do Tarde Demais, eu tenho o canal lá Até Tardes, cara, eu faço live todo sábado. Antigamente era vídeo, né? Tem os vídeos lá ainda pra quem quiser assistir, mas o formato mudou bastante. Mas enfim, a mesma coisa, continuo falando de Doctor Who. E é isso aí, cara, assistam lá, tem bastante conteúdo. Bom, pessoal, nós estamos aqui reunidos nesse episódio para dar início a uma série de conversas de Ruven dedicadas à era do Capaldão, do 12º Doutor, o doutor querido aí por muitos, principalmente aqui no Brasil, no fandom brasileiro. E ela vai funcionar igual aos Conversas de Ruven do 11º que eu fiz com o Vinícius, da página que tem a página do Who Ilimitado, né, lá no Instagram. Então, cada temporada vai ter o seu próprio vídeo, vai ter o seu próprio Conversa de Ruven, né? Bora lá então começar pela temporada de estreia, obviamente a 8ª temporada do Peter Capaldi como o 12º Doutor. Antes da gente começar a falar da temporada e dos episódios, né, de episódio por episódio, fazer aquela tradicional pergunta, né, inicial do quadro. Primeiro quero saber aí do Gabriel qual é a relação dele com essa temporada, se ele gosta, se ele não gosta. Diz aí pra nós, Gabriel. É uma temporada que, revendo, se tornou uma das minhas favoritas da New Who. Impressionante porque tem muito episódio dela que eu só vi quando foi transmitido lá na TV Cultura, muito tempo atrás. É uma temporada que eu era muito estranho em relação a ela. Eu não sabia o quanto eu gostava, o quanto eu não gostava. E aí, né, ele me propôs de rever ela e foi uma baita experiência. Muito boa mesmo. Bom, agora quero saber do Natanzeiras aí, Natan. O que você acha da 8ª temporada? Cara, foi muito massa, cara. Eu gosto bastante da 8ª temporada. A gente tava até falando aqui antes de começar a gravar. E é uma temporada muito consistente e que a galera não comenta tanto, né, cara? É um pouco subestimada. E eu gosto bastante. E foi bem massa reassistir aqui pra gravar. No caso, como esse é o primeiro episódio dessa série de vídeos da Era Capaldi, perguntar a vocês agora a relação de vocês com o 12º Doutor. Vocês gostam dele? Ele tá entre os seus doutores favoritos ou não? 12º, até eu rever a série clássica, era meu doutor favorito. E atualmente é meu segundo doutor favorito. E é um doutor que foi aquela coisa de me conquistando aos poucos, e quando me conquistou foi. É Capaldão na veia, e é isso, né? Só tá abaixo do Tom Baker, mas é um doutor que eu gosto demais, gosto muito de assistir ele, até nos episódios ruins, ver o Peter Capaldi falar, é maravilhoso. Cara, concordo com tudo que o Gabriel falou, ele é meu segundo doutor preferido também, depois do querido Troughton. Cara, eu sou fascinado pelo Capaldi, cara, eu acho incrível. Cara, todas as encarnações dele, como a gente vai falar mais pra frente, né? Na 9ª e na 10ª, que ele muda um pouco o personagem, né? Enfim, não é inconsistente, né? Tem uma evolução ali, que é um pouco brusca, mas é uma evolução. E eu gosto, cara, de tudo que ele faz na 8ª, na 9ª, na 10ª. Acho que ele manda muito bem tudo que entregam pra ele, cara. Tem uns episódios da era dele que você olha e você fala, uma criança escreveu isso aqui, é muito ruim, mas ele entrega uma parada da hora. Você fala, foi legal ver o doutor. Bom, né, o pessoal aí, principalmente os inscritos de longa data, já sabem qual é a minha relação em relação ao 12º. Sempre esteve entre os meus favoritos, já foi o meu favorito junto com o John Pertwee, mas essa coisa de doutor favorito é igual ao disco dos Beatles, né? Tipo, cada semana ou cada mês você tem um e vai alternando. Mas gosto demais do 12º Doutor, eu acho que é um doutor, assim, que capta muito, assim, daquela essência do doutor da série clássica, né? Porque tem algumas pessoas que até falam que foi uma encarnação um pouco necessária pro momento, porque todo mundo tinha feito aquela imagem, né, associado à imagem do doutor
sempre um moleque mais novo, que era meio que o galanzão. E aí, sei lá, o Steven Moffat teve a ideia de tornar o Doutor velho novamente, principalmente em cima do desenvolvimento, né, e do conceito do personagem. Lembrar os fãs que o Doutor não é só aqueles dois galanzãos, né, mas também tem todo um peso por trás do personagem, né? Ele faz um questionamento de si mesmo, né? Que a gente vai comentar aqui ao decorrer dos episódios. E ele possui um desenvolvimento muito parecido com o primeiro Doutor, né? Ele começa bem, assim, cascudão. Tem até umas atitudes bem questionáveis, como em Into the Dalek, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele. E com o tempo ele vai amolecendo e tem toda uma reflexão, aquela coisa de se ele é um bom homem mesmo, né? Ele acaba se questionando. E depois, mais à frente, né, o Steven Moffat vai lá e faz com que o personagem lembra que quem ele é, né, o que ele faz e por que ele faz. Sim, até que é válido esse argumento, né, esse discurso de algumas pessoas que falam que era uma encarnação, precisava, né, pra trazer um pouco, pra mostrar um pouco ao público, principalmente esse público que começou pelo New Who, as essências do Doutor, assim, que é algo que se semelha bastante ao que a gente vê na série clássica, né, mas é claro, daquele jeito, com aquela marca registrada e assinada do Steven Moffat, de se aprofundar nos seus personagens e desenvolver eles. Alguém quer dar mais algum complemento, alguma coisa? Eu queria falar que eu acho muito legal que o doutor do Peter Capaldi, como você falou, ele é pensado já para fazer essas rupturas com a série. E é muito interessante a primeira temporada ser a temporada meio que de autodescoberta dele, pra ele entender o que ele é, pra ele questionar as próprias ações, porque eu acredito muito que o Moffat escreveu o Doutor da Guerra pro especial, os 50 anos, e ele gostou da ideia e quis discutir coisas parecidas no 12º. Então ele é o doutor que vai questionar sobre a moralidade dele, né? A gente vai ter mais pra frente o paralelo dele ser um general, né? Ele vai comentar mais sobre isso na temporada, e acho muito interessante ver essas reflexões logo após os 50 anos, né? É como se o Moffat tivesse repensado muita coisa e falado, não, esta vai ser a era após 50 anos. O que é que Doctor Who vai ser daqui pra frente? Aí ele vai lá resgatar coisa da série clássica, ele vai, e além de fazer resgate, ele vai propor muita coisa nova pra ser discutida mesmo. Concordo, cara, concordo com tudo. E ele faz uma parada com o Capaldi, cara, não só o Moffat, né, mas enfim, todos os escritores, diretores e tal dessa temporada, que ele traz umas discussões que a gente já tinha, né, só que eram muito mais simples, assim, eram muito mais, isso aí o doutor meio zoado, né, mas ele traz bem à tona, né, tipo o lance, enfim, não vou discutir qualidade aqui dos episódios agora, né, mas a questão, por exemplo, do Kill the Moon, do próprio Into the Dalek, que são coisas que a gente já sabia que o doutor fazia e era questionável, mas a gente falava, fazer o quê, né? Mas nesse ele dá um peso, você fala, realmente, arrancado isso aí, cara. Você realmente sente, né? Você só não pensa, doutor sacana, e segue a vida, saca? É interessante isso, ele dá um peso a mais pra essas discussões. Exato, e tanto é que, tipo, visando as duas outras encarnações, né, anteriores, sim, o público cria uma imagem do doutor, porque é um cara novo, um cara que salva o mundo, aquela coisa do super-herói e tal. E aqui o 12º chega um determinado ponto que ele até fala, não me chama de herói, sabe? Porque eu não sou um herói. E ele acaba questionando, assim, né? Tipo, ele acaba reconhecendo que ele também errou, né? Acertou bastante, mas ele também errou. Ele questiona se ele é uma pessoa boa, o que ele faz é certo. As tomadas de decisões que ele acaba fazendo por outras espécies, outros planetas, como você falou no Kill the Moon mesmo tem isso, né? Então, é bem interessante. E é importante também, principalmente pra quem vem do New Who, pra quem só tem só vive ali nesse quadrado do New Who, né? Começou pelo New Who, não consumiu a clássica. Assim, pra ter um contexto geral, assim, do que é o Doutor. Então é importante pro geralzão do Doutor, entendeu? Porque a gente questiona algumas coisas que o 12º, o 11º fez, mas também tem coisas que o 7º fez, enfim, que o primeiro fez, e aí acaba englobando tudo. E trazendo uma reflexão geralzona, assim, né? É isso? Bora falar dos episódios, então? Bora. Bom, então, bora lá, né? Comentar episódio por episódio. Vamos para... fazer uma piadinha aqui, os primeiros suspiros profundos do 12º Doutor. Começando, então, por Deep Brief, escrito pelo Steven Moffat.
E aí, o que vocês acham do Deep Brief? Vocês gostam? Vocês não gostam? O que vocês acham dessa introdução do 12º Doutor? Cara, Deep Breath é um episódio que eu gosto bastante, cara. Eu acho que ele é muito subestimado. Eu sei que tem bastante gente que enxerga vários problemas nele que eu particularmente não enxergo. Eu acho que ele tem uma questão muito de propósito. O propósito dele não é ser um episódio super complexo, igual, sei lá, o Castrovalva, por exemplo. É um episódio de regeneração bem mais complexo. Acho que a proposta dele é ser bem mais o estudo ali do 12º mesmo, cara. Eu acho que ele acerta muito na emoção ali, no arco do personagem durante esse episódio mesmo, que é de entender que, enfim, entender quem ele é, né? Entender as raivas, tudo dele, né? A questão da Clara também, de entender que o doutor, tipo, não é o garotinho, o garoto bonito lá, que inteligente, que saía com ela, ele é quase um deus, assim, muito, muito forte aquela cena que ele fala: Clara, eu não sou seu namorado. Ela fala: não, nunca achei que você fosse. Aí ele fala: não, não é culpa sua. Tipo, é um doutor que já reconhece os seus egocentrismos e etc e tal. Cara, é muito louco, eu acho muito interessante, cara. E, enfim, eu gosto dos dinossauros lá, referência ao nosso querido John Pertwee, né, que é o doutor preferido do Capaldão. E é isso, até, enfim, tem seus exageros que eu acho meio pé no saco. O vilão, por exemplo, não faz muito sentido, eu acho o vilão meio esquisito. Mas, enfim, é isso aí. Eu acho que esse episódio tem uma marcação muito interessante, que é o dinossauro, porque até o dinossauro morrer, o pouco que a gente tinha visto do Capaldi era já muito da personalidade dele, mas ele tava um pouco mais alegre, um pouco com alguns resquícios do Matt Smith, talvez. Mas quando o dinossauro morre, tem todo um peso, porque aí ele já chama os humanos de cérebro de pudim, aí você tem todo esse peso que adicionado em cima, e é uma marcação, porque logo do começo ele já tem que lidar com a perda, com a morte, que de certa forma ele tem envolvimento ali. Foi um acidente, mas foi um acidente causado por ele. Então já tem todo esse peso que vai definir uma das ações desse doutor daqui pra frente, né? Acho que esse episódio tem umas coisas que funcionam tematicamente, tipo, eu também não sou muito fã da Vastra dessa galeria deles, mas eu acho que a Vastra pra esse episódio funciona muito bem. Ela e a Jane, o Strax não, o Strax ele tem as piores cenas do episódio, tem um monte de cena dele, dá pra cortar o episódio ser facilmente melhor. E tem o final, né, cara, o final lá daquele diálogo deles, dele falando que a Clara olha pra ele e não enxerga e tal, é de cortar o coração aquilo lá. E tem um lance nesse episódio interessante que, assim, eu também não gosto muito do vilão, eu acho estranho, porém eu gosto das coisas que esse vilão tá relacionado. Tipo, o lance dele ser uma concha de retalhos, de vários corpos humanos. Que ele é tipo a metáfora da vassoura, o Doctor fala da vassoura, mas é o navio de Teseu, né? Que assim como o Doctor, eles muda várias vezes, mas será que ele mantém a mesma essência? Eu gosto da metáfora, eu gosto do lance da Terra Prometida, que já é pra introduzir a Missy no final do episódio. Eu gosto muito do fato do episódio deixar entender, não é totalmente explícito, mas deixa entender que o Doctor matou ele com as próprias mãos. Cara, eu também não gosto muito. Eu gosto muito do Deep Brief, né? Assim, não sei se é o meu favorito episódio de introdução de Doutor do New Who, no caso. Eu acho que talvez o 11 Hour vença nesse quesito. Eu acho que apresenta muito bem o 12º Doutor. Eu costumo fazer uma comparação, assim, um contraste. O 6º Doutor, né, no sentido de existir um corte seco, assim, no público. E eu acho que a Clara acaba representando muito isso nessa coisa que eu tinha comentado antes. Dessa coisa de, tipo, de tirar essa imagem do doutor ser um garotinho jovem, né, um heróizão e papapá, e o cara bonitão, galanzão. Então ele é um doutor mais rígido, ele é um doutor mais sério, ele é velho, e aí a Clara chega e fala: nossa, mas você envelheceu, papapá. Então aquele choque que a Clara sofre no episódio é basicamente representando, muito provavelmente, o que aconteceu no caso, né, o público. Entendeu? Com essa mudança, e é uma mensagem tipo do Steven Moffat falando: ó, o doutor mudou, é outro, agora vai ser assim, assim assado, e é isso, entendeu? E então, em relação ao plot, eu acho maneirinho, acho divertido, também não gosto muito do trio dos Trapalhões, que eu costumo chamar. Né? Eu acho que é a última aparição deles, posso estar enganado. Ainda bem. O Strax, de fato, tirando aquela cena que ele acerta, acho que um jornal na cabeça da Clara, que é bobo, mas, enfim, pode ter alguns motivos pessoais aí. Mas eu acho engraçado, mas de resto, sim, o Strax faz umas piadinhas bem besta, bem, tipo, coisa pra criança que não é engraçado. Sobre o vilão, ele é meio assim.
Acho que lembra bastante os androides também, né? Aquela coisa do mecanismo deles, acho legal, acho maneiro. Mas enfim, acho que é um episódio mais focado, cometer esse corte seco no público e mostrar que, tipo, ó, o doutor é diferente, vai ser uma outra parada, entendeu? Esquece aquela imagenzinha que vocês têm do doutor galanzão, bonitão, né? E pá, o herói, não sei o que, papapá. Que a coisa vai ser mais tensa daqui pra frente. E por que eu faço esse contraste com o sexto? Porque o sexto, tipo assim, foi num mau sentido, né? Tipo... a mudança que criou muitas polêmicas, enfim, a famosa cena de Twin Dilemma lá do sexto enforcando a Perry e tal. Mas eu digo na questão de impacto, de chocar meio que o público, assim, não tão radicalmente como foi o sexto, mas enfim, de dar esse corte seco, entendeu? E mostrar assim que, tipo, ó, o doutor é assim agora, ele é velho, é diferente e vai ser assim daqui pra frente. Então eu gosto bastante do Deep Brief, mas... Foi isso. Então, cara, eu queria só falar uma coisa que é que esse negócio da Vastra, né, do Strax, da Jenny, né, cara, eu concordo com o que vocês falaram, porque, tipo assim, cara, tem muitos episódios que eles aparecem que você não entende muito por que eles estão ali, né, cara, tipo, fica meio solto, assim, ele é uma referência... Ele fica tentando fazer uma referência ao Sherlock Holmes lá, né, com a Vastra. Enfim, ele quer botar um Siluriano e tal, mas é estranho. Esse episódio, eles estão encaixados. Dá pra pensar como o Moffat escreveu pensando neles. Porque tem vários outros que eu acho que ele escreveu. Ele falou assim, mano, e se eu tacar aqui os 3 patetas? Saca? Eu acho que a Vastra, ela... E eu gosto deles, tá? Não tô... Eu acho que a Vastra até funciona bem, porque tem umas conversas, um diálogo entre ela e a Clara sobre o doutor, sobre esse lance dele mudar e tal, que é legalzinho. Mas de fato ficou meio aleatório, assim, tipo, eles estarem ali, tipo... Eu acho que um ponto interessante também pra estarem aqui é o fato de você começar a Era do Capaldi com um ponto que são personagens recorrentes da Era do Matt Smith, e aí você depois vai romper com isso. Não vai ter mais muitos personagens da Era do Matt Smith voltando depois. Acho interessante que ele começa no Matt Smith, no real. O episódio começa com um dinossauro gigante em Londres e a galera a turminha do bairro do Matt Smith. É interessante que ele começa desse jeito pra mostrar o tom do Capaldi. O Capaldi na aventura do Doctor anterior, mostrando o tom dele. Faz sentido, né? Aí, tipo... Faz sentido mesmo. A reação deles, né, com a mudança do comparado ao que eles conheciam em relação ao 11º. Faz sentido. Cala sua boca! Bom, sobre esse episódio é isso? Já podemos ir pro próximo? Acho que é isso, cara. Bom, então, seguindo, vamos para o segundo episódio, Into the Dalek. E aí, o que vocês acham de Into the Dalek? Vocês gostam? Vocês não gostam? Cara, Into the Dalek é aqui que a gente vai começar a ter, de fato, o arco do Bom Homem, né? Que a gente já falou um pouco na introdução, que esse arco que vai permear a temporada inteira. E eu gosto bastante de Into the Dalek, assim, eu concordo que ele é meio repetitivo, na questão que ele parece muito com o Dalek lá da primeira temporada. Ele tem algumas convenções de, a gente tem o interior do Dalek, que é maneiro, a galera é muito miniaturizada lá, mas ele também é a estrutura básica do episódio de equipe, né? Da equipe chegando no lugar. Mas ok, eu acho que todas essas convenções funcionam porque ele tem esse propósito, né? Assim como o da primeira temporada lá discutiu o lance do doutor ser um bom Dalek, e para esse caso encaixa muito bem. Então, mesmo soando algumas temáticas repetitivas, eu acho interessante ele ser trazido para cá, para esse ponto, até para ter uma outra função, né? Diferente da função do Eccleston lá, que foi que o Eccleston, esse é o ponto que ele fala, não, eu não posso ser um soldado, eu tenho que ser bom. Aqui tem a função mais de questionar do que de afirmar que seria do Eccleston. Eu também gosto. Eu acho que ele é um pouco repetitivo também. E eu, sinceramente, eu não entendo por que o Moffat depois traz esse personagem de volta, né? O Rust, lá no final da 10ª. Realmente não faz sentido. Mas, dentro do episódio eu gosto, cara. Eu gosto da frieza do 12º, porque como a gente falou, ele vai evoluindo, ele vai entendendo o papel dele e tal, vai questionando.
Eu acho que os diálogos são bem legais, cara. Tem uns diálogos repetitivos, sim, mas tem vários diálogos bem interessantes, né, cara? Eles falam sobre as estrelas, com o Dalek, sobre beleza e tal. Acho que é massa, cara. Tem o grande diálogo que várias páginas de Doctor Who aí adoram repostar, que é a Clara perguntando que vai acontecer comigo? Ele fala, é tipo um pudim. Aí ela fala, como assim? Não seja um pudim. Essa frase é muito boa. Bom, mas eu gosto muito do Into the Dalek, mas eu tenho que deixar uma nota aqui. Esse foi um dos episódios assim que, tipo, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, muito, muito, muito maneiro e tal. E com o tempo reassistindo, e principalmente essa última vez que eu vi, mais recente, eu tô pra aquela lista de episódios que, tipo assim, nossa, não é tão bom assim quanto eu achava, ou eu tive essa impressão das vezes que eu assisti. Só que não tô querendo dizer aqui que o Into the Dalek é ruim, nada disso. Só que, sei lá, eu desconsiderava ele, não sei, tipo um 9, ou até mesmo um 10 de 10, e, sei lá, só caiu meio que pra um 8, assim, sabe? Tipo, eu falei, não é tanta coisa assim. Mas acho legal esse contraste que ele faz com o Dr. e o Dalek, né? Também é maneiro, muito maneiro esse conceito que, além de ter esse lance, sim, essa relação, essa semelhança com o Dalek da primeira temporada, tem uma parada maneira que acontece também num arco da série clássica, que é o Invisible Enemy. Essa coisa deles se tornarem pequenininhos, né? Eles servirem como um remédio, assim. Mas no caso lá acontece com o Doutor, né? E aqui no caso com o Dalek. E eu acho que esse é o típico episódio daqueles fãs, assim, veterados por Dalek, assim, que tipo, os caras malucos mesmo, que compra tudo que é de Dalek, desde revista, miniatura, ama Dalek, deve ter pirado, assim, porque simplesmente aqui apresenta a anatomia do Dalek, um Dalek por dentro, né, a gente vê os anticorpos dos Daleks, então é aquele episódio pros nerdões, assim, de Daleks ter ficado alucinado. Aí tem a cena polêmica lá, né, do doutor falando do humano lá que ele usou como isca pros anticorpos pegar ele, né? E no começo foi uma parada assim que muitas das pessoas rejeitaram, falaram, não, esse doutor aí não é meu doutor, blá 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 blá. Mas aí com o tempo a gente percebe que faz parte do desenvolvimento, né? Dessa coisa dele questionar se ele é um bom homem. E como o Gabriel falou, aqui dá o início também a esse desenvolvimento. Eu acho que esse episódio, ele apresenta de fato, assim, o 12º, né? 12º doutor, e também é o cartão de visitas do Peter Capaldi, mostrando ali os primeiros sinais que ele vai ser não só um ator, mas um doutor, assim, memorável. E você já vê aqueles discursos dele, né? Você já vê o potencial da atuação dele. Não que isso não tenha no primeiro episódio, é porque o primeiro tem aquela coisa que o Nathan falou, ele tá meio atordoado, acabou de regenerar, então não tem, assim, ele não tá estabilizado, assim, sabe? No estado normal dele. E esse é os primeiros momentos que ele tá no estado normal. Então a gente conhece de fato o 12º aqui. Eu acho bem maneiro. Gostava mais, mas eu ainda gosto. Eu gosto bastante do Into the Dalek. Sobre essa cena da morte do cara, eu acho bem interessante que já demarca uma diferença, né, desse Doctor pros anteriores. Porque os outros teriam muito, vou confortar a galera. Aqui não. Aqui ele vai dar até um desenvolvimento mais pra frente na nona de ele aprender a esse lado de socializar, no caso tem um senso de delicadeza. Aqui não tem nenhum, e aquele é isso, morreram, a gente tá em perigo ainda, a gente tem que estar vivo, então vamos continuar. Esse doutor é muito de ação, ele não é, apesar de ter os discursos, né, ele é muito de agir, ele age, e depois ele pergunta se a galera tá bem. Sim, e também quebra aquela visão, aquela imagem criada das encarnações anteriores, né, como você falou, mas no sentido assim, não que os outros não tenham esse fator mais alienígena, mas mostra assim pro pessoal que, olha, o doutor é de outro planeta, ele às vezes tem a visão das coisas de forma diferente, entendeu? Assim como aconteceu com o quarto e tal, tudo bem, faz parte do desenvolvimento e tal, mas é só pra executar esse corte no público, entendeu? Que tipo, é um outro doutor, sabe? Não é aquilo que vocês estão acostumados a ver. Inclusive, eu queria aproveitar para falar que eu gosto muito dessas primeiras inserções da Missy nesses primeiros episódios, que eu acho interessante estabelecer o conceito dela como aquela que é a guardiã do paraíso. E uma temporada que tá falando muito sobre morte no geral, porque sempre no episódio tem algum personagem que morre, algum personagem que morre nos planos do doutor, morre pelo
pela, entre aspas, vitória do doutor. E você tem alguém que vai recolhendo essa galera e dá essa temática do paraíso, dá uma dualidade bem interessante nisso. Agora, vamos partir para o terceiro episódio. Robert of Sherwood. Escrito pelo Mark Gates. É um episódio assim que muitos, né, não é muito fã. Acho que vai ser um papo curioso agora. Vai ser interessante agora falar sobre esse episódio. E aí, o que vocês acham desse episódio? Vocês gostam ou não gostam? Tá do lado do pessoal que não gosta? Nossa, cara, esse episódio... Cara, eu acho que esse episódio, ele tem um ponto que eu gosto, que inclusive eu vi o Gabriel falando isso no... Enfim, a gente já conversou sobre isso. Ele tava falando daquele final, da temática, da discussão também, de novo, sobre o heroísmo e sobre o doutor, o que o Robin Hood fala pro doutor, que todo aquele lance é legal. Mas, puto, o resto é muito ruim, irmão. Que isso, cara? Eu não curto, cara. Eu não sei, francamente, assim, eu não lembro da opinião de vocês. Mas, cara, eu não sei, eu acho um episódio muito perdido, assim. Eu acho que ele é um daqueles episódios de Doctor Who, que, assim, o T. Davis, ele tem aqueles episódios que são muito cringes, né? Uma comédia muito cringe. Mas o Moffat também, quando ele quer, cara... Tudo bem que esse aí é do Mark Gates, né? Mas é da era do Moffat. E os episódios bem leves, assim... Tem alguns episódios bem leves e mais tom de comédia, assim... Que são muito estranhos. Que você fala, cara, qual que é o propósito? Não sei, cara, eu acho estranho. Eu acho que ele quis tentar fazer uma parada. O Mark Gates pensou assim... Pegar esse doutor aqui, carrancudo, enfim... Tudo que vocês já falaram. E vou botar ele num cenário e numa narrativa que é completamente diferente. E pra mim não funciona, cara, porque fica muito esquisito. Eu acho que tem uns momentos ali muito canastrão, assim. Sei lá, cara, eu acho que é um episódio meio perdido, assim. Eu acho que eu entendo, dava pra fazer uma parada da hora, mas ele é meio esquisito, cara, saca? Cara, assim, eu gosto do tom do episódio de comédia quando tá o Dr. Robin Hood. Eu acho legal. Quando tá os dois em tela, eu acho que eles funcionam muito bem. E eu gosto dessa coisa né, que a gente já começou a falar, do doutor e a figura ideal do herói, o Robin Hood. E aí, todo comparativo sobre o doutor ser ou não herói. O final é bem legal com o diálogo dele falando: nós podemos não ser heróis, mas enquanto a gente tentar ser, outros heróis virão. É uma fala bem legal. E eu acho que... Mas eu também concordo que o tom cômico não funciona em muito momento. Eu não gosto do cara que é o vilão do Robin Hood lá. Eu acho os robôs bem genéricos lá. O plano do Ouro, tanto faz. Gera a caçando deles jogando a flecha na nave, que eu acho megalomania demais também. Então ele tem isso. A gente vai, como tu falou, desse episódio de comédia, a gente vai comentar isso mais pra frente quando a gente for fazer o da nova temporada, que é muito estranho. Porque muitas vezes eles tentam equilibrar comédia com um tema mais pesado. Esse não é o caso, mas esse tem até um pouco da galera trabalhando ali, escravizada, e fica um negócio tão distante que tu fica... O que é que tá acontecendo aqui? Olha, eu tomei um pó do velho, rapá! No meu caso, eu gosto também do Robert of Sherwood. É aquele típico episódio de Doctor Who, pastelão, sabe? Que é aquela coisa, ou você ama ou você odeia, né? No meu caso, eu reconheço sim que é bobo, pode ser considerado como ruim. Eu acho justo alguém chegar e falar pra mim assim: nossa, eu acho ruim, eu acho justo. De fato, eu concordo com vocês. Acho que tem uma quebra assim no tom, né? De tentar mesclar o cômico com algo mais obscuro, ainda mais com a temática dos dois episódios anteriores. Dá uma aprofundada no 12º Doutor de uma forma mais obscura, e tem todo esse lance do corte, né, que eu falei pra vocês, de cortar um pouco o público e mostrar que o Doutor mudou e tal, etc. Mas eu acho ele divertido, cara. Não acho um episódio assim que eu chego e assisto falando: nossa, que terrível, sabe? Eu acho ele bem divertido. Eu acho que o trabalho entre o Doutor e o Robin Hood funciona muito bem. Eu acho hilária as cenas dele, aquela competição de flecha. Sei lá, é um episódio feito pra ser bobo, sabe? Mas ao mesmo tempo, como vocês falaram, ele quer colocar algumas mensagens, assim, fazer umas mensagens, essa coisa, né, do doutor tendo um embate com uma figura do herói ideal, né, que é o Robin Hood, tipo, não sei o que, ele é sensacional, ele é incrível, enquanto isso os caras tá lá cantando, fazendo cantoria, o doutor manda todo mundo calar a boca, sabe? Acho que a intenção é boa,
né? Mas quebra, dá uma bela de uma quebrada. Acho que talvez se ele fosse posicionado em um outro lugar da temporada, ficaria melhor, assim, no quesito de cronologia, né? De sequência. Porque, sei lá, eu acho que os dois últimos eles abordam, assim, temas e principalmente ele reproduz o personagem, o doutor em si, apresenta o personagem em si de uma forma bem obscura, assim, né? Uma parada bem mais reflexiva, né? Então, aí depois do nada vem um negócio pastelão. Mas eu gosto, cara, já foi esse o tempo que eu falava muito mal desse episódio, mas eu acho muito divertido de assistir, cara. Acho que ele funciona, assim, solto. Tipo, assistir solto, assim, só pra passar o tempo mesmo. Mas agora de sequência, assim, talvez ele realmente dê uma quebrada, assim. Do nada vem um negócio mó engraçado, assim. Eu também acho ele bem divertido. E eu gosto, mas eu acho um episódio ok, tá ligado? Um episódio médio, assim. Não tem como chegar e falar, nossa, episódio sensacional, incrível. Mas eu reconheço que é bobo. Acho justo alguém chegar e falar assim, eu acho ruim, porque de fato umas paradas bem bobinha. Mas enfim. E se você vê também, né, cara, que talvez o Robin Hood nesse episódio esteja representando as versões antigas do Doutor, né? Porque você vê que até a Clara fica caída pelo Robin Hood. E aí tem toda aquela coisa dele ser o grande herói, né, dele querer tomar o papel como protagonista. É isso que vocês falaram, o Doutor meio que entrando em conflito com essa figura do herói perfeito, assim, tá ligado? Tipo, do heróizão, tipo, uou. Só que dá um tom muito besta. Eu particularmente eu gosto bastante esse episódio. Enfim, eu falei mal e realmente não gosto. Mas essa temática, essa discussão do heroísmo é uma parada que me atrai muito em várias mídias diferentes. E com Doctor Who, porra, funciona demais, né, cara? O personagem Doctor Who dá pra discutir muita coisa nisso, né? Enfim, eu já tô indo lá pra frente, já vou falar de episódio futuro, mas é isso aí. Bora lá. Se quiser, se você ia dar mais algum complemento, pode ficar à vontade. Não, é que eu ia falar que esse começo da oitava, ela acaba sendo respondida, né, nos episódios futuros, nas próximas temporadas, né? Igual esse da discussão do Robin Hood com o Doutor, se deles não serem heróis, mas heróis virão. Depois vai ter o negócio do Eu Sou um Bom Homem, depois também é respondido. É legal, ele pincela, né, o Moffat e tal, mas no final ele vai, apesar de, enfim... Já tentando também um pouco essa mensagem que eu interpreto um pouco e que eu acredito que seja esse arco do bom homem, né? E aqui é um ponto que é pontuado por essa fala do Robin Hood que a gente acabou de falar, que é uma questão de mais ação do que só falar, né? Mais ação do que... não ação no sentido de ação física, mas demonstrar atitudes, né? Demonstrar exemplos. É uma questão de... a prática é o critério da verdade, tá, sabe? Então essa questão de você ser herói não é só você se dizer que você é herói, é você agir como. E eu acho que a mensagem final é muito sobre isso. Bom, mas enfim, agora vamos seguindo aí, então, né? Vamos para o quarto episódio, que é o Listen, do Steven Moffat. E aí, o que vocês acham desse episódio? Vocês gostam? Vocês não gostam? Cara, Listen, né? Vamos lá. Gosto muito, né, que depois a gente ter tudo isso que a gente tá falando aqui sobre ele, o Moffat tem a ideia de ir revisitar o medo do Doutor. Eu acho muito que Listen é um ensaio sobre o medo. E eu acho bem interessante esse conceito de nós nunca estamos sozinhos, tem algo atrás da gente, e você ir nessa raiz e cavocar isso como o próprio medo do Doutor, né? Eles até falam depois que o medo vai ser sempre o seu companheiro, né? Você vai estar estando com muitas pessoas, estando sozinho, o medo é aquilo que sempre vai te acompanhar. Eu acho interessante, né? Porque a gente acaba de sair de um episódio sobre o heroísmo, e aqui a gente tem episódios sobre medo e sobre que ter coragem é agir mesmo com medo, como o terceiro doutor fala. E eu gosto muito desse ter sido abordado aqui. É um episódio que tem muito plano de terror. Eu acho que funciona durante boa parte. Pra mim o episódio ele é muito sólido em direção e em seu próprio roteiro, até metade ali, até a sequência do orfanato. Depois dá uma quedinha, mas eu ainda acho ele um episódio muito bom. E enfim, é isso. Cara, eu gosto também do Listen, e esse era um episódio, assim, que eu fiquei muito receoso de reassistir, né? Porque eu achei que eu iria assistir ele e ia falar, nossa, eu tinha uma imagem diferente desse episódio, agora eu não gosto. Não, eu gostei muito, cara. Eu achei muito maneiro. E
quero destacar também que ele é um episódio, pelo menos pra mim, atmosférico, sabe? Um episódio até calmo pra se assistir, né? Tirando aqueles momentos de tensões lá na cama lá do Danny Pink quando é criança, tá ligado? Mas eu acho que talvez ele se perca um pouco no final, porque parece que não tem muito o que fazer, aí fica o enredo fica meio estacionado, assim, e, tipo, aí a gente chega a questionar, tá, mas e daí? O que vai sair daí? Sabe, tipo, não vai sair nada. Tem um lance lá que é acho que é Orson Pink, né, que é um parentesco do Danny Pink lá, que o pessoal fala que tem um furo, né, de roteiro, sei lá, no final, alguma coisa assim. E o Moffat fala que a resposta desse furo não existir está no próprio episódio. Basta você procurar. Não sei se alguém achou, mas enfim, tá no episódio. Mas eu acho ninguém legal, achou cara. até hoje. Tá no episódio. Ninguém achou. Assim como ninguém descobriu o que o híbrido é. Tá ligado? Mas, pô, eu acho bem maneiro. Toda essa temática sobre o medo, né? O começo, cara, é sensacional. É uma aula de atuação, né? Esse começo seria uma aula de direção. Porque assim, a gente tá tendo vários cenários, o doutor falando sobre medo. Aí você ali corta e aparece um guepardo pegando a gazela. Aí ele corta, tá no fundo do mar. Isso é muito a ideia de cinema de montagem soviética, que é tipo assim, você vai usar um plano A e um plano B. Por exemplo, o doutor tá falando sobre medo, é o plano A. O plano B é o guepardo pegando a gazela, né? Geralmente o plano B, quando essa montagem soviética, é externo. É uma cena que não faz parte necessariamente do que está sendo gravado. E aí tu gera uma ideia C, que é o quê? A ideia do medo. Essa ideia C, ela só existe na sua cabeça. E isso já é gerado pela direção. É um cenário muito interessante, é uma baita aula, esse começo. E talvez a única coisa assim que eu não sou muito fã nesse episódio talvez seja no final ali, né, o envolvimento da Clara com supostamente o primeiro doutor quando era pequeno. Deixa-me entender que a Clara foi quem encorajou o doutor, ensinou a ele a ser corajoso e tal, que, sei lá, acho que é muito meio jogado assim, tipo, mais uma vez a Clara tem uma grande importância para o doutor, sabe, tipo, mas enfim, é algo bem besta, um detalhe bem, que também fica em cima da reflexão do episódio em relação ao medo, daquela coisa do doutor também ter medo e blá blá blá. Mas só isso, mas de fato, mas de resto, quer dizer, eu gosto bastante do episódio. Gosto bastante do Ulisses. Só no Nathan falar, peraí, que sobre o que tu falou desse final, eu entendo, mas eu perdoo um pouco, porque eu acho que o que a Clara fala são palavras do que ela aprendeu com o Doctor. Então, tipo, mesmo que seja a Clara ali, eu acho que poderia ser qualquer companion, que não faria diferença, porque eu sinto como se fosse palavras do Doctor do futuro pra o Doctor do passado. Mano, eu acho que eu vou acabar indo contra a maré de praticamente tudo que vocês falaram aí. Não que eu não concorde com o que vocês falaram, várias coisas eu concordo. Mas eu acho esse episódio um episódio muito estranho, cara. Eu acho esse episódio... Ele é do Moffat? Ele é escrito pelo Moffat, não é? Esse... Ele é escrito pelo Moffat e ele é dirigido pelo... Inclusive eu vou poder falar porque tem uma das maiores direções da temporada, Douglas Macton, acho uma coisa assim, que ele dirigiu ele dirigiu Time Heist, e ele também dirigiu Flatline. É que assim, cara, eu acho que o Listen, pra mim, assim, eu acho que ele é um Moffat que eu não gosto, cara, que é aquele Moffat muito egocêntrico, cara. Porque eu acho que o Listen, cara, eu acho ele relativamente simples, assim, em temática. Eu acho que ele acaba repetindo muito a mesma coisa várias vezes. A temática fica se repetindo o episódio inteiro com frases de efeito, cara, que eu acho que não levam muito o episódio pra frente, cara, na minha opinião, assim. Eu acho ele um episódio meio estranho, cara. Eu acho a passagem de tempo nele, eu esqueci o termo que usam pra isso, não é a montagem. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Eu acho ele estranho, cara. Eu acho que ele peca, eu acho que é um episódio muito cheio de frases de efeito, que eu acho que acaba ficando meio cansativo. E particularmente aquele final da Clara lá, eu acho muito estranho, cara. O doutor morava num celeiro, cara. Tipo, o que tá acontecendo? Tipo assim, cara... O Moffat, ele assistiu a Unearthly Child e pensou assim: sim, o doutor tinha uma tarde num celeiro, então ele morava num celeiro. quê? É isso mesmo. Eu acho que é um episódio que o Moffat escreveu pensando assim, cara, eu vou entregar
tudo, vou botar tudo que eu acho super profundo e tal. E sei lá, cara, eu acho que acaba ficando meio uma rima pobre, assim, eu acho meio estranho, cara. Cara, sempre que vocês elogiam muito o episódio, ou duas pessoas elogiam o episódio e outro critica, fica parecendo que é uma briga de gangue, né, mano? Mas... Não, parece, sabe que... Não que seja, não é que parece, dá, tipo, sei lá, eu penso mais no público, assim, o pessoal que vai assistir. Parece que é, tipo, sabe, um debate político? Sim, nossa, réplica, demais, velho. Sabe? Eu acho muito justo, assim, as suas críticas em relação ao Listen, porque, de fato, como eu falei, ele é meio esquisito mesmo. Eu sempre associei ele, assim, para dar uma sensação que ele é como se fosse um sonho, sabe? No sentido de estrutural, assim. E até atmosférico, ele é um episódio bem silencioso. Então, tipo, parece que, sei lá, é meio esquisito, essa é a palavra mesmo. Como eu falei, tipo, chega ali no final, quando eles vão lá pro fim do universo, alguma coisa assim, ou sei lá, o fim dos tempos, sei lá, e aí fica aquele cenário todo silencioso, assim, né? Aí até o doutor fala, escuta. Aí é claro, o quê? Aí ele, nada. Tá ligado? Eu acho que a partir dali, o episódio fica sem muito propósito, porque ele já, como posso dizer assim, desenvolveu ali, já entregou meio que a ideia da parada. E aí faltou a conclusão. Só que aí parece que, tipo, mas eu não tinha muito o que preencher aqui, sabe? E aí fica meio que no marasmo, assim, tipo, fica meio que, não tem muita coisa que fazer, tá ligado? Parece que não vai sair mais de nada dali. E uma outra coisa também que eu acho. Uma outra coisa que eu também acho justo a sua crítica é que também em relação ao passo a passo do episódio. Ele começa, ele vai com a intenção de ir na infância da Clara, né? Acaba indo pra do Danny Pink, que depois encontra um parentesco do futuro dele, que depois vai pro fim do universo, então, tipo, fica meio, sabe, esquisito. E é por isso que eu sempre tive essa visão assim, do episódio, que parece que é um sonho, sabe? Por mais que eles falem sobre medo, por conta disso. Porque em sonho que é meio assim, né? As historinhas dos nossos sonhos é meio uma estrutura meio esquisitona mesmo, tipo, do nada, e aparece um parentesco do futuro, que, sei lá, parecia um astronauta, você não entendeu? Tipo, aí fica uma parada, tipo, meio... Não sei se deu pra entender. Não, perfeito, faz sentido. Achei interessante essas abordagens de vocês, eu ainda continuo gostando muito desse episódio, acho que é um dos que mais gosto dessa temporada. Não é... Acho que não seria o top 3, mas quarto, quinto episódio, mais ou menos ali. E esse episódio tem uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda dessa temporada, que ele começa de fato a mostrar que o relacionamento do Danny Pink com a Clara tá acontecendo, né? E que ela tem essa dualidade em equilibrar a vida com o doutor e a vida com o Danny. Eu acho que até aqui, até esse episódio, pelo menos, ela tá bem apresentada. Eu gosto pelo menos até aqui, dessa apresentação do personagem do Danny. Bom, beleza, então, seguindo, agora vamos para o quinto episódio, que é o Time Haste. Cara, eu gosto desse episódio. Eu acho que ele é um fillerzão, assim, aquele tipo filler divertido. E brinca muito com essa coisa de assaltar o banco. Acho muito legal, assim, a forma como é idealizada lá os planos e tal. Gosto dos personagens, acho os personagens secundários muito fortes. Não lembro o nome deles em específico, mas eu gosto muito dos dois. Gosto muito do conceito dos dois. Eu gosto muito da estrutura do episódio também, o passo a passo. Acho bem divertido essa coisa, né? Deles ter que encontrar lá o cofre do banco e tal. E depois no final, né? No final lá foi tudo meio que arquitetado pelo próprio doutor. Também acho maneiro. O monstro lá, eu acho o coisa dele, assim, tipo, o visual dele, o efeito, não sei se ele é feito por CGI e tal, eu acho muito maneiro também. E só no final, assim, que é meio, né? Tipo, só queria levar o cara de volta lá pro planeta dele lá, e aí você fica meio tipo, sabe? Mas é um episódio bem divertido, eu acho bem maneiro, assim, bem passatempo, bem legal, ele tem um ritmo legal. E é isso, velho. Tem muito mais aqui detalhado desse episódio. Cara, eu vou falar de uma parada que eu discuti com o Gabriel esses dias e a gente tem opiniões diametralmente opostas. Mas eu gosto muito enfim, vocês vão entender onde eu vou chegar, tá? Eu gosto muito do diretor, o Christopher Nolan, né? Ele que fez o Oppenheimer e o filme mais recente dele, que é um filmaço, inclusive. E eu acho que Time Heist, pra quem gosta aí de Nolan, gosta de cinema, é como se tivesse entregado o Doctor Who pro Nolan e falado, escreve um episódio aí, tipo assim, não faz uma parada muito imensa, mas faz uma parada aí com vários clichês
que você gosta. E, cara, é muito isso. Tanto a narrativa dele é muito parecida com... guardadas as devidas proporções, é muito parecido com Oppenheimer mesmo, por exemplo, ou com o Tenet, né? No caso, Tenet é horroroso, mas Oppenheimer é muito bom. Que é essa coisa corrida, com amnésia também, que é meio assíncrona, assim, entre as cenas. A questão do roubo de um banco espacial, é uma parada bem Doctor Who, mas ao mesmo tempo tem essa pegada super sci-fi, assim, misturado com roubo a banco. Cara, eu acho muito massa esse episódio. Eu acho que ele é muito criativo, cara. Aquele ser lá que você não pode pensar, né? Que você não pode ter culpa, né? Uma parada assim. Cara, é bem interessante, cara. É um daqueles seres de Doctor Who que daqui a 20 anos a gente vai falar assim... Podiam trazer de volta, hein? Mostrar de novo aí num episódio, sei lá. Porque eu acho ele criativo, cara. E eu gosto, cara. Eu gosto do jeito que o episódio vai acontecendo, assim. Eu acho que... é o que o Knup falou, mano. É um episódio despreocupado. Ele não tá ali pra te falar, caramba, grandes questionamentos, nem pra, tipo, significar muita coisa na temporada. Ele é um episódio filler da hora, cara. E o plot lá no final do Capaldi ter controlado... Do Capaldi, olha, do 12º Doutor ter controlado tudo é muito sétimo doutor, assim, e tal. Isso é bem interessante, cara. De ser ele mesmo falando com ele mesmo. É bem legal, cara. E tem um final bonito, né? Que é o dele querendo salvar o bicho no final das contas. Isso é muito legal também, cara. Eu só queria dizer que se esse episódio for um Nolan, ele é um Nolan bom, tá ligado? Ele é um Nolan só que bom, mas enfim, piadas à parte. Eu gosto muito de como esse episódio... Eu também acho muito divertido. Talvez o mais divertido dessa temporada inteira, talvez. Porque ele é um episódio meio pipoca, né? Ele tem isso, ele não tem nada muito complexo. Mesmo o assalto, que é um looping, ele é muito fácil de você pegar, ele é muito bem contado, é uma história bem amarradinha. E eu gosto muito de como, com pouco tempo, ele desenvolve os dois personagens que ele coloca lá. Tanto Psy quanto a Cyber, eles têm as questões deles, eles têm o que eles querem pra resolver as questões deles, e isso é colocado. Eles são muito condizentes o episódio inteiro, né? Você tem a Cyber falando sobre nunca poder tocar em ninguém porque ela sempre muda de forma. O Psy falando sobre ele ter apagado as memórias de todo mundo que ele ama na prisão, ele quer recuperar isso. São questões muito simples, elas são muito bem colocadas. E o episódio segue, vai, e ele tem ele, normalmente elogiando esse diretor que é o mesmo de Listen, ele tem uma jogada de direção muito boa, que é o uso de cor. Porque todo momento do episódio ele alterna muito entre o amarelo, o azul e o verde. Aí tem cenas que, em momentos que estão mais difusos, mesmo com os personagens parados, ele joga um amarelo na cara deles. Aí tem um momento lá que o monstro, o alienígena, ele vai perseguir a galera. Aí ele alterna em 3 cores, né? Vermelho pra Clara, azul pro Psy e um branco bem clean pro Doutor. E aí, tipo, é o nível de perigo. A Clara ele que tá indo atrás da Clara em primeiro lugar. E aí depois o Psy, que é o segundo nível de perigo, chama a atenção dele pra tirar da Clara. Ele nem chega perto do Doutor, porque o Doutor tá dando branco ali. É uma jogada muito simples, mas é bem interessante. Tem outro momento também que é pra ter uma catarse, né? Com a revelação que vai ter uma explosão solar. E aí ele meio que junta as 3 cores. O Doutor tá mexendo num painel, aí da luz do painel tá vindo um azul, metade da cara do Doutor tá iluminada por verde, e você tem uma contraluz atrás que é amarela. Ele decide dar todas as 3 cores que são mais usadas no episódio. E é uma experimentação legal porque é um cenário que poderia ser um cenário muito repetitivo do Doctor Who, mas a iluminação faz toda a diferença. Eu acho que o episódio aqui, assim, é simples, mas ele funciona muito bem, ele é muito amarradinho, e é um episódio que não precisa ser mais do que isso. Sim, tem até uma mensagem no final lá, né, da mulher que acabou ligando pro doutor pra devolver o bicho lá lá pro planeta dele, né, ela meio que debilitada lá e tal. Bem maneiro essa... Como o Ata também falou, né? O típico plano do 7º Doutor também. Foi demais, só que não mata ninguém, né? Tem esse diferencial. Por que tu fala isso, cara? Bom, seguindo então, agora vamos para o 6º episódio, que é o The Caretaker. E aí, o que vocês acham desse episódio? Vocês gostam? Vocês não gostam? Cara, eu adoro esse episódio, cara. Eu tava até... Quando eu revi ele, eu pensei assim, puta, eu não vou gostar desse episódio, cara. Porque eu achei que ele seria, de novo, um episódio, tipo, sei lá, muito bobo e muito desnecessário. Realmente, ele não é um episódio extremamente necessário. Mas ele é muito engraçado, cara. De verdade, assim, revendo, eu dei várias risadas assistindo o episódio. Ele tem momentos muito engraçados. Ele tem um humor muito ingênuo, né? Mas eu acho que funciona bem. Tirando um determinado momento, que é aquele mortal do Danny, que aquilo lá é ridículo.
Não faz diferença. O resto das coisas é um canastrão, assim, é um clichê que funciona tranquilo pra mim, assim, é divertido, é gostoso de assistir. A piada, cara, do doutor achar que a Clara tá curtindo aquele carinha que parece o 11º, mas ela fala que não é o tipo dele, cara, aquela piada é muito boa, cara. Na real, não tem nada a ver, ela não curte ele não, cara, é muito boa aquela piada. Pô, o doutor lá de zelador da escola é muito engraçado, aquela menininha lá que fica junto com ele é muito bom também. Enfim, e até o monstro, cara, que é o monstro lá, que é completamente qualquer nota, né, aquele... ok, tá ligado? Tipo, eu entendo. Porque se fosse um episódio, um monstro sério, não ia rolar, mano. Imagina se fosse um Dalek ali, porra, ia ser muito feio. Então eu entendo, eles inventaram ali um robô brinquedo, e é isso, sei lá, eu curto, cara. E eu acho que o Danny tá ok nesse episódio. O doutor tá mais babaca do que o Danny, com certeza. Eu já quero aproveitar esse gancho, né, pra falar desse embate dos dois. E eu gosto como ele é colocado aqui. Eu acho que ele é muito bem introduzido. Eu não sei se as pessoas já criaram raiva do Danny a partir daqui, mas em primeiro lugar, é legal a gente ter o namorado de uma companion que tem uma atitude com o doutor que não é a atitude de eu vou só deixar de viajar com você e pronto, ou eu vou junto na tarde pra vigiar você. Você quer dizer que você acha interessante um namorado de companion que fala, cara, não quero ser corno, sabe? Assim, não curto ser corno. Porque... Os outros companheiros do New Who são tipo assim, fazer o que? Sou corno, né? Vamos lá. E assim, aqui a gente vai... introduzir não, porque isso foi colocado dentro do Dalek, né, lance do doutor não gostar de soldados, mas aqui vai ter o embate também do Danny e do doutor como soldado. O Danny não gosta do doutor porque ele reconhece uma figura de um general no doutor, que a Clara é o soldado dele. Essa é a grande analogia que vai permear a temporada, não só essa, Maradona também, vai ter um pouco disso. Mas o personagem do Danny Pink é isso, ele é pra ser esse espelho do que tem de resquício de militar no doutor. E eu acho muito interessante essa proposta. E aqui, nesse episódio, é totalmente bem aplicada. Eu gosto do Danny aqui. E esse embate é completamente justo. E o Danny, né, mais pra frente a gente vai ver, né, que ele deixa a Clara ir com o doutor. Ele só... E até o momento lá no... Eu já vou adiantar o Kildemon pra gente matar o tempo de fala do Danny. Que o Danny fala, tu tá com raiva do doutor, mas tu tá de cabeça quente. Esfria a cabeça, depois você fala com ele. O Danny, ele não odeia o doutor sem motivo. Ele tem as questões dele. Ele sabe ponderar muito bem. Eu acho que ele sabe discernir as coisas, reconhecer alguns momentos e ser mais incisivo em outros. Eu acho que aqui já estabelece bem essa birra entre os dois. Bom, por mais que eu concordo com o Nathan aí que o doutor é o mais babaca naquele embate dele com o Danny Pink, mas eu confesso que o doutor me representa ali, não da forma tão radical como mas me representa um pouco, porque eu não curto o personagem do Danny Pink, velho, sei lá, mano. Assim, não vou colocar isso no vídeo, mas ele é meio que, sabe aquele tipo, o empaca foda, tá ligado? Tipo, porque os caras tá lá viajando, levando as coisas como eles sempre levavam, tá ligado? E aí chega um cara pela saco, tá ligado? Tudo bem, é o namorado dela e tal. Isso, cara? Mas sei lá, mano. Tem que estar no vídeo. Tá bom, eu vou pôr. Bota no vídeo. Foda. Nossa! Mas sei lá, cara, eu acho que ele enche o saco, mano. Tá ligado? E não me convence tanto assim esse namoro entre os dois. Pra mim parece que os dois só estão saindo. Sabe quando você tá saindo com uma pessoa, você não é namorado da pessoa, assim, você não tem um compromisso de, sabe? Não me traz essa firmeza assim que, uau, os dois estão num relacionamento, sabe? Parece que eles se conheceram só há alguns dias, então... Cara, eu quero falar disso no final da temporada, que eu concordo, porque o Noob também acha a relação dos dois muito esquisita. O que eu quero dizer é que eu também concordo, eu acho que a relação Danny Pink e Doutor é melhor do que a relação Danny Pink e Clara. Aí não tem muito tempo. O Moffat não deu muito tempo pra desenvolver a importância dele com a Clara. A Clara diz isso, a gente sente até o luto da Clara depois, mas não é mostrado os dois, então acho que isso é o que faltou no Danny Pink, até pra as pessoas gostarem mais, mostrar mais lados dele que não sejam só enfrentar o doutor. E pega nisso. A única cena que eu acho que faz isso é que ela conversa, que eu falei aqui, o Demon, mas ainda assim é o Danny Pink e a Clara conversando sobre o doutor. Sim, né? E aí falta da parte do Danny Pink, assim,
convencer o público. Tanto é que, beleza, aí você fala, porque aqui é relatado as coisas meio cortado, picotado, né? Nesse meio aí eles viajaram pra outros lugares e blá blá blá, aconteceu muita... Mas não é relatado na temporada, entendeu? Então, não traz essa visão. Até então aqui tem aquele encontro da Clara e Listen com ele, tá ligado? E é isso, e de resto é o quê? Muito detalhe que os dois flertando, uma ligação aqui, outra ali. Então, tipo, sabe? Não traz assim, um peso assim, do relacionamento pra... Uau, o Danny Pink, cara. Ele parece mais um pela-saco mesmo, tá ligado? É, aquele termo que eu usei, né? Mas, enfim, falando do episódio em si, cara... Por muito tempo eu considerava esse episódio como um dos meus favoritos da era Capaldi, mas acho que é, sabe? Mas pelo fator diversão mesmo. Não por qualidade ou por complexidade no enredo e no episódio, assim, de tipo, uau, tem um conceito muito maneiro, bababá, uma abordagem muito maneira disso, daquilo. Não, mas pelo fato dele ser, tipo, um filler mesmo, como o Nathan falou, né? Não tem um vilão tão detalhado assim. Eu acho que nem precisa, né? Nem precisava ter pela proposta do episódio. Eu acho bem legal esse embate do Danny Pink, né, brincadeiras à parte, pelo fato de eu não gostar dele, mas tipo, eu acho bem legal, assim, o embate entre os dois, acho bem divertido, e reflete mais ainda essa nova personalidade do doutor também, né, e aí tem toda essa abordagem do soldado, do militar, né, do doutor militar que o Gabriel falou, que é bem interessante também. Então eu gosto do The Caretaker, eu acho ele bem divertido, tem aquele salto do Danny Pink, de fato, é muito... tosco mesmo. Mas uma parada bem exagerada, tipo Power Ranger, tá ligado? Bem... Nossa. Mas, pô, eu gosto. Eu racho o bico do doutor. Eu tipo, gosto da explicação. No meio da escola, tá ligado? O doutor no meio da escola, lá, fazendo os negócios, aí pegando no pé da Clara, né? Ele lá corrigindo ela, a data que tá no quadro lá, referente a alguma coisa lá que tava errado, sabe? Eu acho bem divertido. Eu acho legal esses episódios que o doutor se insere na rotina dos humanos, sabe? Tipo, dos seres humanos. Eu acho bem, bem maneiro. Mas pode falar aí, Nathan. Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu só ia adicionar que eu gosto da explicação pro pulo, né? Não, ele deu esse pulo aí porque ele era do exército. Que isso, cara? Que guerra é essa, amigo? Eu quero ter uma curiosidade que eu achei estranho isso, tá ligado? Tipo, não sabia. Eu fui procurar algumas coisas da época pra ver a reação do público na temporada e a galera tem uma expectativa que o Ian ia aparecer nesse episódio por ser o doutor em Correio. Acho que ali tem algum lugar que o Ian virou diretor de Correio. E a galera tem uma expectativa real de que o Ian podia aparecer nesse episódio. Eu falei, nossa... Nunca tinha pensado nisso. Também não, cara. Não, caramba. Também não. Mas o diretor ele não aparece no... Ele vira. Não, aparece o vice-diretor. Aparece o vice-diretor. Porque eu acho que é nesse episódio que tem aquele negócio da reunião, né, de paz. Às vezes cara, foi uma sim. referência só do Moffat. É, mano, porque assim, é muito da hora, ia ser muito louco, nós três que ia pirar se aparecesse o Ian, enfim... Companheiros do primeiro de volta, mas é muita responsa, cara. Principalmente o Ian. Sei nem como é que ia escrever esse episódio, saca? É muito difícil, cara. Eu acho que se fizesse, seria tipo, ia ter uma cena do episódio onde tá o doutor tomando um café com o Ian, ou fazendo qualquer coisa com o Ian, conversa rápida, é isso. Iam seguir o episódio. E poder ficar mais stone. O Ian ia chegar e falar assim, lembra, doutor, quando eu desci a porrada no... eu resolvi as aventuras descendo a porrada em todo mundo. Quero te encher de porrada. Não, e que bom que ele não apareceu, porque na mão do Moffat ia ser que nem no especial de Natal lá do primeiro, o Ian ia ficar falando assim, sabia que o doutor era machista? Era burro. Era... O doutor era muito bom com mulheres. Nossa. Mas, né, agora de um tom aí, de um clima, de uma atmosfera muito divertida, nós vamos falar do próximo episódio que é muito polêmico, né? Um episódio que acho que a maioria não curte, que é o Kill Them All. Quero saber de vocês o que vocês acham do Kill Them All.